João, capítulo 16. A missão do Consolador. Quem é o Consolador? Jesus. Não, o Espírito Santo. O Espírito Santo. A palavra grega para Consolador aqui é o Paracletos. Lembra? Das lições passadas, Paracletos significa intercessor, advogado, ao lado de. Então, para no sentido de estar ao lado, ele está ao nosso lado sempre conosco. O Consolador, ele vem para substituir Jesus Cristo. Jesus, com a sua presença física aqui nos discípulos, consola eles falando: calma, que o Consolador vai vir e vai ser melhor do que eu, estando aqui. E vamos entender hoje por que para os discípulos era melhor ter o Espírito Santo do que ter Jesus, o próprio Jesus encarnado ali, convivendo e estando do lado deles. Quem aí não gostaria de estar com Jesus, poder conversar com ele literalmente? Os 3 anos que ele ficou aqui como homem, qualquer um gostaria. Porém, ter o Espírito Santo dentro de você é melhor. Vamos entender isso. Primeiro versículo: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Então Jesus fala o seguinte: olha, eu estou falando tudo, porque vamos lembrar que agora iniciou-se os discursos para os discípulos. Jesus encerrou seus discursos públicos, certo? Tudo que ele está falando aqui agora, nesse finalzinho, é exclusivamente para os seus discípulos. Só eles têm acesso a esse discurso. E a partir do capítulo passado, Judas já não está mais entre eles. Como a gente já leu lá na igreja agora, os adultos estão no capítulo 13, né? Quando Judas sai. Desde o capítulo 13, Jesus só fala para os seus discípulos. Do 14 em diante, só para os discípulos mesmo, né? Judas não está, só para os 11. Ele fala: estou falando isso para vocês não se escandalizem. A palavra grega para escandalizar, escandaliza, significa pedra de tropeço, significa tropeçar. Você não quer me falar sobre não escandalizar isso, você não ser uma pedra de tropeço para o outro. Tem aí uma ideia de que uma pessoa está andando num caminho e tem uma pedra lá no meio do caminho. Então você não pode tropeçar no meio do caminho. Jesus é o caminho. A gente, quando cristão, se chama caminhada, certo? Uma glória, certo? E a gente não pode tropeçar, muito menos se tornar uma pedra para que os outros tropecem. Então, isso é muito importante a ser de escândalo. Mas Jesus diz isso, como ele próprio vai dizer aqui, que para que os discípulos creiam que ele é Deus, que ele não foi pego de surpresa, ele sabia o que acontecia. Ele sabia, ele acusou o traidor, ele falou que ele ia morrer, e depois, no terceiro dia, ressuscitar. Ele falou tudo isso, ele sabia que isso ia acontecer. Versículo 2: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso, tributar culpa a Deus. Então Jesus fala o seguinte: olha, eles vão perseguir vocês e vão matar vocês em nome de Deus. Eles vão achar que estão prestando culto a Deus, vão pensar que isso é para a glória de Deus, pensar que essa é a vontade de Deus. E aí vamos voltar ao que Jesus disse no capítulo 15. Deus fala: se eu não tivesse feito essas coisas para eles, eles eram indesculpáveis, né? Porém, como eu fiz todos esses sinais, eles são culpados pelas suas escolhas. Por quê? Se uma pessoa viesse e declarasse que era o Messias, eles iam aceitar de primeiro. Olha como foi o João Batista. O povo estava comentando que era o Messias. Eles mandaram 2 pessoas lá, 2 judeus foram lá para fazer perguntas para ele. Ele falou: eu não sou, mas ele está chegando ali. O Messias está chegando. E eles ficavam olhando de perto essa pessoa, analisando: será que é o Messias mesmo? Não, vamos pegar aqui, ó. No Antigo Testamento, está lá, aqui, vamos avaliar se é ou não é. E aí Jesus prova que é o Messias através dos sinais miraculosos. Ele provou, então eles tinham que acreditar por vista, né? Porque eles viram literalmente. E eles não acreditaram. Eles, na cabeça deles, eles estavam defendendo Deus. Não, esse cara merece, vamos matá-lo. Na cabeça de alguns, que outros sabiam a verdade, não tem como saber. Eles se cegaram. Posso tratar a fé? Falou: opa, não quero. Assim, se a gente não quiser. E da mesma jeito que me odiaram, vou odiar vocês também. Lembra que Jesus falou isso? Do mesmo jeito que eles me mataram, eles vão matar vocês também. E Tiago foi o primeiro discípulo a morrer. Você vai lá em Atos 12 a 13.
Tiago morre com espadada, né? Corta a cabeça dele com a espada. Tiago foi o primeiro discípulo a morrer, que é a morte descrita. Então eles vão expulsar vocês das sinagogas. E vai chegar a hora que todo mundo vai matar vocês a pensar que está cultuando a Deus. Pensar que é pro bem de Deus. Você é da igreja aqui, seu igreja? Está falando besteira? Versículo 3. Isso farão porque não conheceram o Pai e nem a mim. Então Jesus fala que eles não conheceram o Pai, não conheceram Deus de fato. Então eles eram no máximo religiosos. Frequentavam os cultos, faziam seus jejuns, suas orações, suas doações para aparecer para os outros. Tudo que tange a doutrinas de igreja, eles faziam, mas eles não tinham o principal. Eles não tinham o Deus da igreja. Não adianta nada se ter a igreja e não estar com Deus da igreja. Você pode ter qualquer igreja. A gente até conversou no pós-culto sobre as igrejas, né? Então, não seja um religioso, seja um cristão. Seja um cristão. Claro que ser um cristão implica frequentar uma igreja. Porém, a gente não é religioso. A religiosidade é excesso de modo nenhum. Somos cristãos, a gente quer em Deus, a palavra de Deus. E aqui a gente vê o retrato daqueles que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus comete erros. Quem não conhece a Deus persegue os outros, achando que faz tudo certo. Quem não conhece a Deus anda no caminho errado. Quem não conhece a Deus, quem não conhece a Deus, pode matar um inocente, mesmo sem ele culpa. Versículo 4. Essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, os recordeis como vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Jesus está falando isso, fica claro, olha, eu não estou sendo pego de surpresa. Nossa, como assim? Ele não sabia? Ele sabia. Jesus, eu sei, eu sabia o que ia acontecer. Estou falando essa antecedência. Para quando chegar a hora, e aí, o que seria a hora para vocês? Que hora é essa que Jesus está se referindo aqui? Você ia ser emboscado lá na noite? Não ia ser capturado? É uma das possibilidades. Tem 3 possibilidades apontadas pelos teólogos aqui. A primeira, que a hora se refere à crucificação, quando ele morrer. A segunda, que a hora é quando o Espírito Santo descer, que foi em Pentecostes. E a terceira é que a hora era quando ele ressuscitasse. Que ele ressuscitasse. Porém, faz mais sentido a primeira, né? A primeira faz mais sentido, que está assistindo essa hora agora. Então, a gente no capítulo 17, versículo 1, que ele fala: que não fala essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Aí é a oração sacerdotal de Jesus. Cara, vai ser muito bom essa notícia. A oração sacerdotal de Jesus é excelente. Vamos dizer assim. Ele começa desse jeito. Ele termina de cantar com os discípulos, vai orar, ele olha para cima e começa: Pai, é chegada a hora. Então chegou o momento de se entregar. Então, faz mais sentido. Mas tem essas outras aí. Para mim, eu acho que também sem sentido as outras. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta: para onde vai? Para onde vai isso? Então, lê para nós o capítulo 13, versículo 36. Não lembra não. João 13, 36. Ana, João 14. Deixa eu lembrar o versículo aqui. Não sei se não me engano. 5. Não lembra não. Eu vou ler de novo isso aqui. Jesus falou o seguinte: agora eu vou junto daquele que me enviou, para Deus, o Pai, né? E nenhum de vocês lhe pergunta: para onde vais? Agora lê então. Perguntou Simão Pedro. Perguntou Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não posso ir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Como que Jesus fala que nenhum deles pergunta para ele para onde ele vai? Sendo que Pedro literalmente perguntou: qual que está o rio aí? Literalmente parece que perguntou-lhe: onde você está indo? Literalmente Pedro perguntou: onde o senhor vai? E Tomé faz praticamente a mesma coisa. Ele pergunta, mas com sarcasmo, né, com ironia. Ele não pergunta como Pedro perguntou, mais direto. Ele fala: não sei nem quando o senhor vai. Tipo, não sei onde sair não. Ei, saindo pra onde?
É praticamente uma pergunta. Na casa ele quer saber. O judeu deve saber aonde Jesus vai. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Claro, como tradição na Bíblia agora? Claro que não. Jesus está se referindo que eles não se preocupavam com o mais importante. Eles só estavam se preocupando unicamente com a presença física de Jesus, com para onde Jesus iria fisicamente. Eles não entenderam, eles não tinham entendido. Jesus está falando, vocês não estão perguntando para onde eu vou de fato. Você está achando que eu estou indo, sei lá, para Hidrolina, para Séries, para o Iguaçu, para um lugar aqui mais perto ou mais longe, que vocês não vão poder estar comigo, vocês não vão poder ver? Não é isso. Eu não estou saindo geograficamente para um outro lugar, não é isso. Eu estou indo para junto do Pai, estou indo para um lugar celeste. E o mais importante, eles me perguntavam que era isso, que era o principal motivo. Então Jesus vira para essas perguntas deles e fala que é a mesma coisa, não ter perguntado nada. E a gente vê que a pergunta errada, feita na hora errada, a pessoa errada, não tem proveito algum, é como se você tivesse perguntado. Poxa, você está diante de Jesus, faz a pergunta certa, cara. Faz a pergunta certa. Jesus tem todo o conhecimento da verdade, toda a sabedoria do mundo está disponível a ele, ele é Deus. E os caras estavam com a mente limitada, para mamando ser limitado, eles estavam limitados. Então é isso que Jesus quer dizer. Então, nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou de fato. Vocês vão focar em entender outra coisa que não tem nada a ver. Então faça as perguntas certas para Deus. Versículo 6. Pelo contrário, porque eu tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Isso é a prova do que Jesus acabou de falar no versículo 5. A prova que eles estavam fazendo a pergunta errada, faltando nas coisas erradas, é que eles ficaram tristes. Quando Jesus anuncia que ele vai embora, eles ficam tristes. Poxa, eu namoro à distância. Quando eu vou embora, meu namorado vai embora, eu fico triste, ok, faz parte. Você está com o seu pai, sua mãe em casa, se um deles viaja, às vezes você fica triste, o irmão, sei lá o que for, se um de nós já está muito longe, fala, ó, eu vou para outro país, ficar muito tempo sem se ver, eu sei que pessoas vão ficar tristes, e eu vou ficar triste por cada uma delas, isso é normal, faz parte. Porém, não é essa tristeza que ela teve. Deus fala, vocês estão tristes pensando nisso. O foco de vocês está errado. Era para alegria encher o coração de vocês, porque vai ser muito melhor. Não importa que eu morra, não importa que eu morra, eu preciso fazer isso. Porque Jesus tinha que morrer para consumar a salvação, que o objetivo da vida de Jesus aqui era esse. O objetivo primordial, e ele fez discípulos. Ele não veio para falar com os discípulos e morrer porque, sei lá, os caras perseguiram ele. Não, ele vai morrer mesmo para nos salvar. Só vai nos discípulos. E também, ele tinha que morrer, porque senão o Consolador, o Paracletos, não viria. Ele fala isso, a gente já leu isso. Eu tenho que ir, porque senão o Espírito não vai vir, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece o Pai, o mundo não conhece o Filho. Então o mundo, pior ainda, o mundo vai conhecer o Espírito, não vai. Então Jesus fala, vocês têm que ficar alegres com isso, vocês não estão entendendo, ele está de brincadeira, vocês não entenderam a gravidade do negócio. E o que é comum você ficar triste, você andou com isso por 3 anos, cara, o cara top, perfeito, gente boa pra caramba, não tem como. Poxa, faz milagres, doutor, mestre, ensinando as coisas cada passo, aconselhando a vida. Você melhorou de vida nesses 3 anos, você viu como você nunca viveu o resto de toda a sua vida, você trocaria tudo que você viu na sua vida até aquele momento. Para aqueles 3 anos com Cristo, e ele fala que ele tem que ir. Dói mesmo, para compreender os discípulos, mesmo com essa postura, é ruim. Vamos ler o versículo, letra alternada. No versículo 7, tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, pode ser. O 7 ao 12. Alguém pode começar aí. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas, se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Só até aí. Então tá. Se Jesus não fosse, o Consolador não viria. E por que era melhor o Consolador do que Jesus aqui?
Porque Jesus, com a sua encarnação, ele estava limitado a três coisas. Ele estava limitado ao tempo, ao espaço e à morte. Ao tempo, porque ele só viveu 33 anos. A morte, porque como ele encarnou, ele teria que morrer, porque a carne morre. E ao espaço, porque ele era limitado geograficamente, ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo. Afinal, ele era Deus, porém ele saciou a sua glória. Ele não era onipresente, esses 33 anos ele estava aqui. Ele só podia estar em um lugar. Então, o Espírito, a vida do Espírito, é muito melhor do que a presença física encarnada de Jesus. Porque o Espírito completa tudo isso. O Espírito não morre, o Espírito não está limitado à geografia e o Espírito é atemporal. Ele passa a habitar dentro de cada um de nós. Então, o Espírito habitando dentro dos discípulos é muito melhor do que Jesus pessoalmente ao lado dos discípulos. Que a gente sempre fala, já tem sido máximo mais do que Jesus, está ao lado de Jesus. Eu vi um vídeo, né, que aí a menina contava assim, e como foi representando os discípulos, e como é viver pelo Espírito Santo dentro de você. E está até errado esse vídeo, né, porque assim, gente, os discípulos tiveram os dois, né? Os discípulos andaram com Jesus e tiveram o Espírito Santo. Então, assim, desse meme está errado, mas eu entendi a ideia do meme. Então, assim, nem comentei nada, eu entendi. A ideia é mostrar que a gente fica superestimando demais estar ao lado da encarnação de Jesus, sendo que ele está passando agora, ele está dentro de nós, cara. Porque o Espírito Santo é Deus também, ele está conosco. Isso é muito melhor. Porque antes eles tinham que perguntar, mestre, agora isso, mestre, aquilo, mestre, isso, aquilo. E a gente vai ver que a fé deles não era uma fé tão forte. A gente vai ver isso no final desse capítulo. Talvez Jesus fala hoje perdendo a fé, verdade. Jesus fala que eles tinham boa fé estável. Então, eles tinham essa fé estável, isso no final. Então, assim, gente, vamos entender a importância que é ter o Espírito Santo dentro de nós. Porque é muito melhor a gente caminhar não por vista, não pelo que a gente vê, mas sim pelo que a gente crê. Bem-aventurados que não viram e creram. Não caminhamos pelo que vemos, que nos move que nós cremos, nossa fé. Então a gente é muito mais privilegiado. O período da graça é o melhor período de todos da história. Não tenho nenhuma dúvida disso. Biblicamente falando, esse período que a gente vive, ele é o melhor período. Então não tem período histórico melhor do que esse que você vive. Não tem. As gerações passadas não sabem o que é ter Espírito Santo dentro delas, assim como a gente sabe. E o Espírito Santo ele não vai vir à toa. E aqui Jesus mostra três coisas para qual o Espírito Santo veio, que é a grande pergunta. Por que ele veio, né? A versão da Bíblia, ele já traduz como conselheiro, não conselheiro. Ele é nosso conselheiro também, é uma das definições para Paracletos. Então, ele veio fazer o quê? Por que Jesus veio à Terra? Para salvar a humanidade. Por que o Espírito Santo veio à Terra? Versículo 8. Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo tem essa função. Então o Espírito Santo veio convencer você do pecado. Essa é a primeira coisa. O Espírito Santo é que nos convence do pecado. Você prega o Evangelho, mas você não convence ninguém do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Você leva a mensagem à pessoa. A pessoa abre o coração ou não. Mas quem convence o pecado é o Espírito Santo. Ele que acusa. Ele que mostra, cara, está errado. Está muito errado isso. Você nada, você tem que melhorar. Está muito errado. É ele que dá aquele peso na consciência na gente, dependendo do que a gente vai fazer, né? Aí a gente fala, antes de fazer ou depois, a nossa consciência acusa. É o Espírito Santo acusando a gente também. Certo? Então, o Espírito Santo ele tem essa função, então ele convence as pessoas do pecado, da justiça, porque Deus é justo. Ele mostra que Jesus é justo. Certo? Então, olha aqui, ó. E do pecado, porque não creio em mim. Jesus fala, do pecado, porque não creio em Jesus. Então, porque falta fé, incredulidade, eles não creem em Cristo. E um dos piores pecados é o egoísmo, né? O egoísmo ele nos afasta de Deus, ele faz que a gente olhe para nós mesmos e a gente não olha para Deus. No Jardim do Éden, por exemplo, Adão e Eva foram egoístas, pensaram só neles, né?
Pensar na criação, na ordem que Deus tinha dado, não se submeteram, foram humildes, foram egoístas. Muitos pecados se cometeram ali. E aí, você com egoísmo, ele te afasta de Deus. As pessoas não creem em Jesus. O Espírito Santo convence as pessoas a crerem. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não vereis mais. Deus está falando, da justiça, eu sou justo, eu sou Deus. Eu vou estar lá. O Espírito Santo vai mostrar isso para vocês. E talvez alguns vão estar com dúvida ainda, mas ele não vai ter dúvida mais. O Espírito Santo convence a gente que Jesus é Deus, justo, perfeito, e está junto com o Pai. É interessante essa palavra para justiça, a gente tem o sufixo dikaio. A palavra não é essa, né? Então tem esse com isso. E dikaio, no grego, é justificar. No seguinte aspecto. Imagina o seguinte, a Béa está no juízo, eu sou o juiz, a Béa chegou lá. Béa é pecadora, é culpada, está errado, tem que ser presa. Aí ela chega, e aí não, o preço foi pago. A Béa está justificada, eu vou lá e te caio, justifico. A Béa está inocente, minha filha, pode ir embora. Entende? Isso é justificar. É você declarar um culpado inocente. Você justificou ele é culpado, você declarou inocente. Mas Jesus nos justifica. O Espírito Santo nos convence da justificação. E por fim, terceiro, do juízo. Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Jesus está sendo no versículo 11. Ele mesmo. Não é ele mesmo. Pensa bem. O príncipe desse mundo já está julgado. Ele não está se referindo ao seu próprio julgamento pelos homens, ele vai ser morto e tal. O diabo. O diabo é o príncipe desse mundo. A Bíblia traz isso várias e várias vezes. Aí você olha e fala, como assim? O reinado de Cristo começou? Sim, e ainda não. Sim, começou. Aí a gente tem uma oposição, né, a esse governo do diabo. A gente é o reinado de Cristo. E ainda não, porque ele não foi instalado em plenitude ainda. Nós somos só está revolucionários. São os revolucionários. Os revolucionários do negócio. Então, sim, ainda não. Então, ele falou o seguinte: ó, o príncipe deste mundo já está julgado. Então, convencer do pecado, da justiça e convencer do juízo. Mostrar que já vencemos, nós não vamos vencer. Já vencemos. O diabo trava uma batalha que é perdida. Ele sabe que perdeu. E ele continua lutando, mas ele sabe que perdeu, ele sabe disso. Ele quer levar o máximo de pessoas possíveis com ele. A gente vê na Bíblia o contraste entre Deus e o mundo. Jesus traz isso. No Sermão do Monte. A gente vê Tiago trazendo isso. Então, o mundo é inimigo de Deus. A gente vê aqui em João falando sobre isso também. Ou você ama Deus, você ama o mundo. Você ama Deus, o mundo vai te odiar, fato. Se você ama o mundo, a Bíblia é ao contrário, não tem jeito. Então, ou é Deus ou é o mundo. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino de Satanás. Ou você é um servo de Deus, ou você serve ao diabo. Ou você está com Deus, ou você é um pupilo, um servidor, um pertencente ao reino do diabo. E como você está no reino dele, quando a consumação dos séculos, ao fim dos tempos chegar, você vai ficar junto com ele, lá no inferno, no Guiena, né? Foi preparado para ele há muito tempo, preparado para ele e para os seus anjos. É para lá que você vai. Nós, porém, assim, entendemos que Jesus é o caminho, somente por ele somos salvos. Nós, que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, sabemos que nós não vamos para lá. Sabemos que nós vamos para o céu, para a glória do Pai. Que nosso reino nesse mundo, a gente não é desse mundo, eu sou governador de Satanás, não, sai fora, repreendido em nome de Jesus. É Cristo que é o meu rei, Cristo é meu rei. Se ele é meu rei, eu sirvo a ele. É muito bonitinho, né, afirmar que Cristo é o meu Salvador, que ele é meu rei, que eu sou um súdito fiel do rei. Se eu não sirvo ao rei, se eu não faço a vontade dele, se eu não obedeço os fundamentos dele, se eu não faço o que ele quer, que reinado é esse? Cuidado, você pode estar sendo um religioso, hipócrita, e pode não ser de fato um súdito do rei. O diabo, ele não é que ele vai perder, ele já perdeu, ele já está derrotado. Por isso Jesus fala, tem um ano, eu venci o mundo, né? Ele fecha, então, por favor. Ele fecha o capítulo todo falando isso. Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus aqui mostra que ele é Deus, mostra a plenitude de sua sabedoria. Ele tinha muita coisa para falar. Olha quanta coisa que ele falou. E ainda assim, ele tinha muita coisa a falar. Porque é inesgotável.
João fala, gente, os sinais que ele fez, nem todos os livros nunca veio, isso é pego, é óbvio. Mas tipo, só o que ele fez em 3 anos aqui, vai escrever, imagina o que ele falou. Entendeu? Que as escritas não eram só o que ele fazia. Marcos, sim, Marcos ele não fala muito dos discursos de Jesus, ele fala mais das ações de Jesus. Então já é mais dinâmico. Os outros não, serão um monte. Ou tudo lá, João, o diálogo, tem um diálogo, a oração de Jesus, o diálogo de Jesus. Só Marcos fala mais das ações, milagres. Jesus está aqui, depois está ali, está muito rápido. E sempre quando você lê Marcos, você entende, não está dizendo assim, caraca, nossa, muita coisa desse tempo. Marcos ele é mais dinâmico, ele mostra Jesus em movimento. Então imagina a gente sendo o que Jesus falou. E aí vocês acham que em 3 anos Jesus conseguiria falar tudo que ele sabe? Não, de modo nenhum. Então Jesus fala, tem muita coisa para falar, só que vocês não conseguem suportar agora. E aí a gente entende que tem coisas que a pessoa não está pronta para suportar agora. Ou porque ela não tem maturidade espiritual, ou porque não tem fé, sua fé não fica mais ainda, a fé é um processo, a gente viu isso ontem na pregação, um grupo de jovens. Ou talvez porque ela não tem maturidade, ou não tem idade mesmo. Simplesmente não tem idade. Só até conversando com o Vitor, não sei, então, sobre a saída dos jovens. Que antigamente, na saída dos jovens, o pessoal era 15 anos, foi pra cá. Alguns tinham 14, se fosse mais envolvido, a gente com aquela ali, 14. Mas depois era uma França muito para 16, e alguns iam com 15. E aí a França passou a ser muito mais rígida nesse negócio. Aí entraram 16 mesmo, aí 15 tá difícil. Por que isso? Aí ela explicando, faixa etária. Porque a idade influencia muito, obrigado, então. Que os adolescentes eles têm que aprender as coisas lá no supermercado. Tem que ter base. E vamos ser sinceros, a nossa aula aqui é muito densa. É uma exposição mesmo da Bíblia. Uma exposição pesada. É 1 hora de aula, 1 hora. Então não é todo jovem que está disposto a pegar e ouvir 1 hora direto da exposição bíblica. Adulto gosta, fala, caraca, mas muito bom, isso é mesmo. 1 hora. Pode dar até mais 5 minutos. Mas jovem, normalmente não. Principalmente adolescente. Então, se pega uns 13 anos para ir na sala aqui, não vai aprender nada. Vai ficar igual quando juntar salas. Eu percebo. Até vocês devem perceber. Eles ficam mostrando ali no fundo, eles ficam assim. Eles não prestam atenção. Você sabe quando a pessoa está prestando atenção. Eu falo, não só você professor de BD para pregar, lá no colégio também. Eu sei quando a pessoa está prestando atenção. Eu sei quando ela está absorvendo. Eu sei quando ela não está absorvendo nada. Ela está no aluno, eu sempre sei. Eu sei quantos por cento em média cada um absorveu. E adolescente não absorve nada, infelizmente. Porque eles não estão preparados para ouvir ainda. Não tem preparado, tem todo o preparo. Ao ponto de Jesus, quem era mais maduro, espiritualmente, dos discípulos aqui, andaram com o próprio Cristo, o Messias, está aqui, cara, lá desde 3 anos. Jesus fala, mas tem coisa que eu não posso falar ainda que vocês não vão suportar, não. E aí, muitas vezes a gente fala, né, não vou falar isso agora, não. A Mavi mesmo, eu falei para ela esse negócio. Aí ela fez uma pergunta, eu falei, não vou falar agora não, você não está com uma ouvir isso agora. E não está com uma ouvir isso não. Porque ela quer saber os dons dela aquele dia na sua casa, né? Não está bom, você tem que ver algumas coisas, eu te falo. Eu te falo os dons que eu vivo em você. Não estou falando que você tem, mas aqui eu acho que você tem. Aí só você orando com Deus para saber. E tem pessoas que não estão preparadas para ouvir algumas palavras. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir o sermão de sábado passado. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir aquilo lá. Infelizmente, não está pronto. Porque prefere seguir a si próprio, se idolatrar, fazer os seus próprios desejos, de fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Então, tem que ter toda uma preparação. Eu consigo escutar aquele discurso, aquela pregação de sábado passado fosse para 1000 pessoas, eu consigo escutar os burburinhos do que Jesus disse. Ou, perdão, o que disseram para Jesus. Duro, em João 6, duro esse discurso. Quem pode ouvir, ou ainda quem pode suportar as versões, no momento oportuno a gente volta a escutar, mas isso está muito pesado demais. Então veio muito em contraste com o meu ego, então não quero ouvir isso não. Então, às vezes as pessoas não estão preparadas, então tem essa sabedoria, esse discernimento, cuidado com o que você está falando para a pessoa. Cuidado, porque você não pode falar, ensinar por exemplo, a pessoa a dividir, multiplicar, se a pessoa não sabe somar, né? Tipo isso, então é estar no processo. Né? Mas dito isso, na minha visão, alguns jovens com 15 anos já poderiam dispensar os jovens, dependendo da maturidade. Eu briguei muito com o Paulete, dispensava os jovens. Já foi uns 16, você veio com 16 mesmo, né? Ela deixou assim com 15, ela deixou assim um pouquinho. Eu acho que foi um pouquinho.
pouquinho. Foi um pouquinho, mas tinha planos que eu não queria. Pô, ele tem que ter a formação lá, tem formação lá. E vocês próprios são exemplos disso. Você vive com quantos anos, Bia? 14. Deu 14? Mas você foi o mesmo cordeirinho, né? Você tem 15 agora, você foi uma exceção. Porque antes, né, o adolescente tinha que deixar de jeitinho. Acho que até antes eu tinha 14. Não, antes. Nossa, eu tinha 14. Então, Foi 14 foi quando eu fiz 15 anos. Quando eu fiz 15, aí eu vi você junto comigo. Foi. Ah, por isso que nós somos Aí eu trabalho, eu entendo te falando, tipo assim, algumas pessoas podem vir já. 15 é certeza, 14 depende, né? E até vocês próprios, vocês duas são exemplos, casos mais recentes das salas de jovens. Vocês não prestavam atenção nas primeiras aulas, vocês não prestavam atenção. Era pesado para vocês, porque eles estavam acostumados com a aula de adolescência lá, que eu sei mais ou menos como é que é. Era mais leve, tranquilo, vocês lêem pouquíssimo, não é? Lê pouquinho, já comenta e tal. Tem uma brincadeira, uma coisinha assim, não é? Mas bem mais leve, é óbvio. Porque adolescente, hora que não. Pelo amor de Deus, a gente é quase adulto. O jovem é porrada, pedrada. Não é à toa que a nossa lição é a mesma dele, só muda a linguagem. Eu daria essa aula que eu estou dando para vocês, se fosse os alunos, seria diferente, eu da minha linguagem, eu ia adequar eles. Eu ia ficar soltando uns mandos, imitados, né? Conversa aqui a nossa linguagem, alguma coisa ou outra ia mudar. Mas é quase igual aos adultos, é parecido. Eu nem mudar tanta coisa. Pastor Yolanda, você vinha essa aula para nós, ele nem mudar tanta coisa também. Então a gente tem que entender isso, essa habilidade é importante. Okay? E hoje, na verdade, vocês absorvem bastante, vocês prestem atenção realmente na lição. Eu sei que não é fácil, uma exposição, mas eu tenho o seguinte: eu e os tipos que não gostam de exposição. Se a exposição for boa, dá para ver de boa. Agora, se for uma relação, amigo, se for o cara contando a história da vida dele, 30 minutos, nossa, dá uma agonia, cara, sério. Não dá, não, na moral. Teve uma conversa numa igreja que eu fui esse ano, não é tal, que a igreja tá gravando. Gente do céu. Eu fui lá, seco, né? Rua, lá, pregação, massa. Aí o cara só controlava comigo. Literalmente, na universidade dele, como se fosse só a vida dele. Eu fiquei assim, não. Sério, esforçando, não vi tal também. Eu esforçando pra prestar atenção, era muito difícil a atenção, sério. Tipo assim, uma coisa, eu tenho que incluir o seguinte: se pegar 2 minutos ali no meio do sermão, até 5, dependendo, para falar o que tem a ver, ao que vai agregar, eu acho válido. Agora, isso tomar o tempo, até mesmo o seguinte: então, conversando com alguns pregadores também, pastores, eles estavam falando sobre isso. Eu estava falando assim, não, acho que o pastor Jones, se não me engano, que é o preletor do nosso congresso, ele falou assim: até mesmo se o nosso tempo é curto, lá no culto, né? Você vai usar a história? Pelo amor de Deus. Você pode parar, mas você não vai alguma coisa muito rápido, igual eu trouxe ontem, eu trouxe. Falei, foi rapidinho, falei umas tribunais, rapidinho. Então, voltando, né? Jesus falou: ó, vocês não estão prontos para ouvir isso agora. Porém, né, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e anunciará as coisas que eu me digo. Então ele fala o seguinte: o Espírito da verdade é guiar vocês. Tá? No grego aqui, ela tem o sentido realmente de guiar, no sentido de que ele vai conduzir por onde quer que vocês andem. Então o Espírito Santo, ele nos guia pelo caminho que é Jesus Cristo. É ele que nos guia. Ele nos guia. Vocês não estão prontos para ouvir isso agora, mas o Espírito vai convencer vocês do pecado, da justiça, do juízo, e ele vai guiar vocês. Ele vai guiar vocês. E ele não fala por si mesmo, mas vai dizer tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu digo. Então aí sim eles terão muitas dúvidas sanadas, aí eles vão saber de mais coisas. E ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou lá de anunciar. Tudo quanto o meu Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber o que é meu, e vou lá de anunciar. Eu posso chegar no Alessio e falar: Alessio, eu vou te dar um carro de presente. O carro do Vital. Eu vou te dar um tênis de presente. Não sei se serve, o tênis da Bé. Não, assim, sapatinhos cromas. O cavaquinho da Bé é seu. Da camisa do Corinthians, tá certo? Isso, do ano. Posso fazer isso? Não posso, porque não é meu. Só posso entregar para alguém o que é meu. Jesus está falando: olha, o que é do Pai é meu, por isso eu estou dando para vocês. Jesus tem autoridade para fazer isso. Ele tem essa autoridade, que é dele. Entende? É dele. Tudo aqui nessa terra é
dele. Somos apenas administradores. Ele morreu um dia e outra pessoa vai administrar nosso lugar. Tudo está aqui é dele. Então Jesus tem essa autoridade. E ele fala que ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado por isso. Versículo 16. Essa parte é muito interessante. Um pouco e não mais vivereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. O que será que ele quis dizer? Os discípulos não entendiam o que ele quis dizer por isso. 16, versículo 16. Leia para a gente, então, versículo 17. E ano 18. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: quem vem a ser este que nos diz um pouco e não mais vivereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, quem vem a ser esse? Quem vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que dizer. Jesus percebeu que deveria interrogá-lo a respeito disso. Pelo que ele disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mas um pouco e não me verão, mas um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Solta aí. Então, é bom. Muito bom. Então os discípulos não entenderam como é que negócio que eles um pouco para nós é mais fácil, à luz de toda a revelação que a gente tem, todo o conhecimento disponível, toda a revelação do Espírito Santo para a gente, é fácil de saber, né? Só que os discípulos não entenderam, porque se um pouco, vocês não vão ver, depois de que um pouco vão viver de novo. Porque ele vai embora, voltar, o que aconteceu? Ele vai só, sei lá, orar no monte ali, ficar uns dias e volta, ele vai esses dias e depois volta. O que aconteceu? Então os três linhas de pensamento em relação a isso também. Primeiro, Jesus se referia a isso um pouco e me vereis de novo. Ele se referia à sua ressurreição. Segundo, se referia a ver Cristo com a descida do Espírito Santo de Pentecostes. E terceiro, se refere à sua segunda vinda. São as três linhas de pensamento. Eu acho a segunda muito enviada. A segunda. A primeira se adequa melhor com o imediatismo da profecia, um tempo, com ela ser ali na hora. Porque Jesus é chegado a hora, ele vai morrer. Então, um pouco, daqui a pouco vocês vão ver mais. E daqui outro pouco, por isso o pouco é rápido. Daqui outro pouco, vocês vão viver, porque eu vou ressuscitar. Porém, a terceira linha de pensamento, ela se adequa melhor com a plenitude da alegria que Jesus promete a eles, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Segure isso igual a informação. Jesus fala que eles não vão ficar mais tristes depois de ver Jesus. Ora, no mundo tereis aflições. Como é que eu não vou ficar triste se depois de ver Jesus ressurreto? Isso só é possível somente se eu ver Jesus após a sua segunda vinda, porque aí sim não terá mais tristeza. Tipo, a terceira linha de pensamento, que é da segunda vinda de Jesus, teria como dar argumentação que é por esse pouco que ele está falando é no tempo divino de Deus, não esse tempo normal nosso. Aí em si seria um argumento de Deus até lógico no Apocalipse, mas ele está falando como humano, como carne, então não tem como ser isso. Entendo, mas sim, poderia ser o tempo de Deus, seria um bom argumento, então. Eu, particularmente, prefiro a primeira, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar. Por quê? Porque é um paralelo. Isso é coisa de acontecimentos, né? No hebraico, sim. No hebraico, a gente tem três características da poesia hebraica. Que você vai encontrar em Salmos, você vai encontrar direto. Três características. E é uma característica que eles fazem de três maneiras. Qual é a característica? Eles sempre colocam duas coisas. Primeiro, um contraste, né, em oposição ou juntas, uma com a outra. Então, aqui Jesus está fazendo um contraste entre o ver e o não ver. É um jogo de palavras. Daqui a pouco vocês não vão ver mais, mas daqui a pouco vocês vão ver. E o agora não me vereis não é anos, é agora mesmo, é horas. E esse um pouco, como eu vi, são 3 dias. Você vai sentir do que ser a vida inteira dos caras, entendeu? Quando você morre, é para você, beleza. Mas assim, a primeira faz sentido. Mas a terceira traz uma reflexão interessante. Mas a primeira vez, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida, sou bem convencido de que Jesus aqui está se referindo literalmente à sua morte e ressurreição. Vocês vão ver ele de novo daqui a pouco. E vocês vão ficar alegres. Então os caras não tinham entendido isso.
E Jesus fala, versículo 20: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vocês ficarem tristes, mas vossa tristeza voltará em alegria. O nosso pensamento é esse versículo. Mas aqui, então se não foi isso, então Jesus não está se referindo à alegria completa, ao gozo completo após o segundo vinho, ele está se referindo ao quê? Imagina você como discípulo, então o mestre morre, perdeu a família, perdeu. 3 dias depois ele ressuscita, ganhando, estourando, caixa na banca. Pode para nós, acabou. O cara venceu a morte. Quem pode vencer o nosso mestre? É ele. Prova mais você quer que Jesus é o Messias. Acabou, ele morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou Lázaro, beleza, mas quem ressuscitou Jesus? Depois vão ficar alegres pela própria presença. Qualquer pessoa que você ama, se morrer e voltar à vida, você fica alegre por si só. Porém, a alegria deles não era por isso, era pela fé. E a Martins mesmo até fala o seguinte: ele fala assim, se eu morrer e tudo isso for mentira, eu vou ficar pé da vida, entendeu? Tem aquela frase do Billy Graham que fala assim: ainda que a vida seja mentira e que ser um cristão seja em vão, né? Foi um prazer ser um cristão, fala isso. E aí a partir disso é o contrário, fala, não, pra mim se eu morrer e for mentira, pra mim dá. Não dá. Ele não falou isso abatendo o Billy Graham, né? Ele não falou isso de propósito, para rebater ele, mas na fala dele rebate, né? Essa frase épica do Billy Graham. Ele fala, não, porque se Cristo não morreu, se Cristo não ressuscitou dos mortos, vão a nossa fé. Comemos e bebemos e também morreremos. Pelo Coríntios 13, versículo 15, perdão. Versículo, se não me engano, é 31, tem conferência, 15, 31. Ou 33, tá? 30 alguma coisa. Sim, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé já era. A base da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Então a alegria deles não era só por ver alguém que eles amam vivos, era por ver que eles vão ficar vivos. Porque isso fortaleceu a fé deles. Fala, é verdade. Tudo que ele falou é verdade. O cara ressuscitou, e aí? Então, nós, enquanto cristãos, acreditamos o quê? Que se o Cristo morreu e ressuscitou, nós vamos ressuscitar com ele também. Essa é a nossa fé, essa é a certeza da nossa fé. Ok? Então, se a gente morrer e tudo isso for mentira, foi em vão, é claro que foi em vão. Ué, não tem nada depois disso. A gente não vive assim, não, foi um prazer. Não, a gente serve a Deus, a gente sabe, a gente tem uma convicção que tem algo depois disso. A gente sabe que a gente não vai se frustrar, tem algo depois disso aqui, sim, sem dúvida nenhuma. A gente não tem dúvida disso. Lembra lá do 21, Alessio. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Isso aí, muito bom, né? Então, Jesus traz uma parábola, uma comparação aqui, né? Ele fala o seguinte: olha, é como uma mulher quando vai dar luz. Diz que é a maior dor que existe, né? Mas que tem um debate aí, os caras medem as dores lá, quando o cara leva um golpe na região sensível que ele tem, mas assim, de qualquer forma, dói não tem, nunca viu, não tem comparações. Já estou falando assim, que tem comparação com esse calor. Parir uma criança não levar um chute. Tem métrica de qual força do chute. Eles medem, mas de qualquer forma, é no mínimo a segunda maior dor, mas todo mundo sabe que é a maior dor, né? E aí, quando a mulher está prestes a dar luz, já dói. Vocês vão passar por isso, eu não sei, eu estou falando de teoria, né? Vocês vão saber, vocês vão saber na prática, dói muito. Porque já começam as contrações do parto, né? Então começa a contrair e tal, e dói, na hora de sair então, nossa, fica imaginando assim, meu Deus do céu. Todo homem um dia pensou, ainda bem que eu não vou dar luz, né? Eu não sou mulher, eu vou dar luz, né? Vai, coisa do sol, vai deixar, vai. Né? Isso aí, as punições, cada um dele é a sua, né? O homem dele é a sua, mulher dele é dela. Enfim. Então dói. Só que depois de ser com um moleque no mundo, depois que passa por um de resguardo, cara, toda aquela dor, toda aquela angústia é convertida em alegria. Toda aquela angústia é convertida em alegria. Então, porque você está com o filho ali no mundo. Você imagina, antes de virar para sua mãe e pensar: mãe, a senhora gostaria que eu não existisse, que eu não tivesse vindo ao mundo.
para que a senhora, naquele instante, há 15 anos, 16 anos atrás, não sentisse aquelas dores que a senhora sentiu antes e durante o meu parto? Qual você acha que é a resposta dela? Ela falaria que não, que ela estaria sussa, Ela falaria que não, e se precisasse passar pela mesma dor de novo para ter você, eu garanto que ela faria isso. Tenho certeza que ela faria isso. O que você está falando aqui é o seguinte: olha, suportem o processo, porque é uma dor que é necessária. A dor de perder Jesus por 3 dias era necessária para salvar a humanidade, porque Jesus ia morrer, mas a esperança ia nascer com a sua ressurreição. Como eu disse, comemos, bebemos, também morreremos. Se Jesus não ressuscitou, mas ele ressuscitou, a gente isso é a nossa fé, é a base de ser cristão, e isso crê cristão, crê em Cristo. Poxa, então nossa fé nasce, então dói, mas depois é o choro de uma noite, ou até 3 noites, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Então fiquem tranquilos. Assim como são as dores do parto, mas se converte a alegria depois, assim será com vocês. Então, não se turbe o vosso coração. João 14, né? Contra aquela gincana de falar os versículos. Ela estava procurando a música. Heloísa Rosa. Ou era muito bonita, ou direto, é muito bonita. Jesus é o caminho, é o tipo. Ou então, só João 14, Heloísa, vai aparecer também. Muito bom. Então, já comece, não se turbe o vosso coração, relaxa. Jesus sabe que os caras não vão ficar sustos, os caras não vai relaxar, tá tranquilos aí. Lê pra gente, Júlio, versículo 22. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vós verei, e vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. E aí a gente vê um outro ponto interessante. Ninguém tira a alegria de um cristão. Nada, ninguém. Se você crê verdadeiramente em Cristo, você tem o Espírito Santo em você, nada tira a alegria que vocês têm. Nada. Então eu vou ficar feliz em 100% dos meus dias. Não, acredite não. Você vai ficar triste, abatido em vários deles. Vai ficar com raiva, você vai ter depressão, início de depressão, por exemplo. Mas você vai ter Deus em cada um deles. E a sua alegria verdadeira, ninguém tira. Qual a sua alegria verdadeira? Essa vida é passageira. Vou para o céu com o Pai, lá vou ver eternamente. Não é que Deus já venceu o diabo, ele já foi vencido, já foi derrotado. E eu sei disso, por isso sou alegre, porque qualquer sofrimento dessa vida aqui não é desculpa agora que eu vou receber lá em cima. Isso me alegra. E ainda por cima, isso eu não falo por mim, porque eu não tenho experiência desse tipo, né? Porque toda a minha vida eu fui cristão. Mas eu falo pelo que eu já ouvi pessoas que se converteram na fé falar. Todos eles dizem, meus tempos de sofrimento foram muito menores depois que eu virei cristão. E meus tempos de alegria se acentuaram ainda mais. Mesmo, uma pessoa teve tempos de tristeza? Teve. Só que eles foram muito mais leves, muito mais fáceis de superar e de suportar do que quando não era. Assim como também os tempos de alegria foram maiores ainda. Sem dúvida. Tem uma música do Nessa Tone que eu gosto muito dela. Vou pegar no lançamento, que o refrão estava muito bom, chamou muita atenção, porque esperando lançar. Foi um dos primeiros a assistir, assim que lançou, no dia eu já baixei e já coloquei no pendrive. Coloquei no carro, muito boa a música. Pedrada, porque aquela Deus é bom. Ele fala isso, ele fala, quando eu estava no mundo, tudo era doloroso. Eu não vou mentir que não dói, porque só eu sei do sufoco. Mas confesso que com Cristo tudo ficou bem mais leve. É lógico que tem pior, mas não é nada que me fere. E hoje eu estou no caminho, tem a verdade e a vida. Ele fala que isso é manual da Bíblia, é o passo a passo da Bíblia. Então, assim, o que ele está falando aqui nesse refrão? Cara, isso é muito bom. Ele trouxe bem isso, então. O cara conseguiu resumir isso em poucos versos na música. Foi muito bem feito. O cara ele fez sozinho, assim, Deus se inspira, não tem como. Essa música eu sei que foi. Aquela não foi, não. Mas essa foi. Aquela foi nessa mão que escreveu. Essa aqui foi Deus que iluminou o cara para escrever. Porque no mundo você sofre, tudo é dor. Mas com Cristo fica mais leve. Por quê? Mas está lá no culto da nossa igreja. Vinde a mim os descansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. Então, tudo ficou mais leve. Lógico que tem lógico que problema, não tem aflições. Mas não é nada que me fere. Aí é a diferença. Entre sofrer com Cristo e sofrer sem Cristo no mundo.
Porque a gente está abatido, mas não destruído. A gente está perplexo, mas não desanimado. Estamos de pé. Estamos de pé. A gente sabe disso, a gente está de pé. Agora lá você é abatido e destruído. Aqui não. Então essa é a diferença. Fica mais leve, é melhor passar desafios com Cristo. A gente sabe da vitória. Então é mais fácil. Fica ali com alguma coisa nova para você. Versículo 23, 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, verdade vos digo. Se pedis alguma coisa, meu Pai, ele considerará o meu nome. Até agora, nada tens pedido em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Não vou nem dar uma olhada nisso aqui, que você já comentou sobre isso, a questão de pedir. Tudo que você pedir, Deus vai te dar. A gente entrou nisso aí, todos vocês estavam na lição, inclusive. Né? Então, foca nessa parte que ele fala: nada me perguntareis. Por quê? O Espírito Santo faz você saber. Então, eu não senti nada para ele. Então, agora eu estou no pleno conhecimento. Eu sei de tudo. Preciso ler a Bíblia, preciso estudar, não preciso fazer nada. Não, não é assim. Não é assim. Entende? Até agora nada vocês têm pedido em meu nome. Mas agora vocês vão pedir e vão receber. Porque eles vão pedir em nome de Jesus, que Jesus vai agora. E Jesus vai estar lá intercedendo por eles. Como a gente vê em Romanos, a gente vê em Hebreus, se não me engano, Tiago, a gente vê. Tem um advogado junto ao Pai que intercede por nós, é Jesus. Não é Maria que intercede por nós, é Jesus Cristo. Certo? Jesus Cristo. Essas são as nossas dificuldades com os católicos. Os católicos têm pessoas salvas na igreja católica, sem dúvida nenhuma tem. Porém, eles acreditam que Maria pode interceder por eles. A gente acredita no que a Bíblia fala, que só um intercessor entre Deus e os homens. Então, peraí, não fala intercessora, e aí só fala, mas ainda que seja intercessor ou intercessora, fala que é só um. Então, hoje Jesus é Maria. Então, escolha quem é esse intercessor. O meu é Maria. Cara, de modo nenhum, gente. O intercessor é Cristo. É Cristo. Cristo é o nosso intercessor. Maria, ainda que você escolha Maria, ela não está intercedendo você, desculpa. O máximo que vai acontecer é Deus, ao ver a ingenuidade de alguns, não todos, a gente comentou sobre isso ontem. Ele pode ouvir Jesus vai interceder por você. Jesus, ao ouvir, por pena, mas não é Maria que está intercedendo. É tipo, eu fico de nosso, então não está nem escutando, a Alessia escutou. Eu falei, eu não estou com uma sede aqui, cara. A Alessia vai lá e traz a água, escutou e traz. Eu obrigado então. Então tá dormindo. Então foi de Fluminense, tá ligado? Como é que ele trouxe a água? Então o máximo acontecer é isso. Então só um intercessor é Deus e os homens. E tudo que você pedir em nome de Jesus, ele vai dar para vocês. Que é, tudo que você pedir segundo a vontade de Deus, Deus não nega para vocês. E agora as palavras de despedida. Chega, velho, aqui chega um ponto final. As últimas palavras, despedidas são doloridas, mas não despedidas mais ainda. Vamos fazer aquela leitura caprichosa, todo mundo, até o final. E essas coisas tenho dito por meio de figuras. Vem a hora que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Nesse dia, vocês pedirão meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram aos seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora conhecemos que sabes tudo, e não há as mister de que alguém te interrogue. Respondeu Jesus: creis agora? Aproxime-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, porque meu Pai está comigo. Essas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bons ânimos, eu venci o mundo. Amém. Pastor, que versículo? Eu ia ler na sequência. Amém. Então, Jesus falou, tudo que eu falei, eu falei por figuras para vocês. Mas está chegando a hora que eu não vou falar mais por figuras, eu vou falar claramente. Em que sentido? Vamos entender uma coisa. Jesus fala parábolas
palavras, nem os discípulos entendiam. Aqui Jesus fala claramente. É tanto que Jesus ele anuncia sua morte e ressurreição 2 vezes, eles não entendem. Ele falou que vai destruir o santuário e reconstruir em 3 dias. Ninguém entendeu isso. João capítulo 2 até fala, olha, e quando ele morreu e ressuscitou, no final do capítulo 2, quando ele morreu e ressuscitou, aí os discípulos lembraram essas palavras. Aí os discípulos lembraram que Jesus falou isso, e que ele sempre fez sua ressurreição, que ele reconstruiu o santuário em 3 dias. Depois ele falou de novo, os caras não entendiam de jeito nenhum. Aí Desprovido de inteligência, né? muitas vezes a gente entende também, mas a gente fica assim, tá de brincadeira, né, entendeu? E aí Jesus fala claramente, eu vou morrer e ressuscitar. Eles ficam tristes. E bem, esses discursos não públicos, ele foi só para os discípulos, não só para eles. E eu vou ser traído. Traidor sai e continua falando mais coisas. E aí Jesus fala, não vos falarei mais coisas de figuras. Para mim ele já estava falando há capítulos atrás, de forma clara para os discípulos. O que ele quer dizer com isso? O Espírito Santo. Esse capítulo é todo sobre o Espírito Santo. E a gente vê que o principal poder do Espírito Santo não é causar um emocionalismo em você, não é ficar te revelando coisas misteriosas que já estão aqui reveladas na palavra de Deus, mas sim convencer o pecador, convencer o pecado, da justiça e do juízo. Sim, é a principal função. Depois, ele tem outras funções também, ele consola, ele nos dá um pleno entendimento, a gente entende as coisas melhor, né? Como se nós não estivéssemos falando por figuras, assim, quando só por claro. Esse é o texto entende, né, cara? Mas o Espírito Santo dá essa relação pra gente. E aí ele fala, o Pai vos ama, visto que tem ensinado. Vocês creram que veio da parte de Deus. A palavra dele, amor aqui é filei, ou filéu, né? PH, que é o amor filéu, o amor de amigo. Então, falando que Deus nos ama como amigo, não nos somos servos, mas sim amigos. A palavra aparece ali, filéu, amor de amigo. Mas servos é doulos, aquele que serve, que é obrigado, que é escravo. Contrasta com toda a palavra grega para servo, que é diaconai, ou diaconismo, que é o diácono, que ele serve com alegria, né? Nós somos diáconos, nós somos doulos. Éramos doulos do pecado, escravos do pecado, agora somos diáconos. Ou servos ou escravos de Deus, que é muito melhor. E por livre e espontânea vontade também, a gente quer servir com alegria. Então Jesus fala isso, Deus ama vocês, que vocês me amaram. E aí eu vi do Pai, eles foram no mundo, só que eu vou deixar o mundo e voltar para o Pai. E aí é a parte final mesmo. Os discípulos falaram, agora é que fala claramente que não entregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas. Não precisa que ninguém te pergunte, porque isso cremos que de fato vieste de Deus. E nesse momento, os discípulos falam, se tinha alguma dúvida, agora não tem mais. O Senhor é de fato o Messias. O Senhor sabe de tudo, literalmente todas as coisas. Ninguém precisa te falar nada. Você não precisa perguntar nada para ninguém, porque você sabe. E aí a gente vê o contraste com a gente, né? A gente não sabe. Você sabe, ninguém sabe de tudo. Então nós temos que perguntar as coisas, a gente não sabe de tudo. Nós temos que estudar, buscar para a gente sabe. E nem estudando a vida inteira a gente vai saber. Mas não quer dizer que a gente vai deixar de buscar para saber pelo menos ainda. Porém, Jesus sabe, eles falam, Então, o Senhor realmente é o Filho de Deus, que é o Rei de Violão. Não tem como não crer. Aí Jesus fala, creis agora? Versículo bem curtinho, aliás, né? Mas pelo Jesus, creis agora, vocês creem? Lembra no final, no começo da aula, no final a gente vai comentar sobre isso, que a fé deles estava completa ainda, uma fé talvez, era no mínimo uma fé instável, que precisava de alguma coisa para reafirmar. Aqui a fé deles é reafirmada. Agora aqui não tem mais desculpa. E aí Jesus fala, eis que vem a hora e já chegou. Ou a chegada, a gente dá a versão de Bíblia, mas nem fala é chegada, né? Prefiro lá em nessa, fala. Esse chegou, tem também no mês de hora e se aproxima, ou já chegou, acho melhor. Então chegou, né, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixarei só. Contudo eu estou só, porque o Pai está comigo. Teve só um momento na história do Pai, ele se afastou do Filho, que foi o peso do nosso pecado lá na cruz. Deus meu, ele lá na Sabatana, Deus meu, por que me abandonaste? Era lá. Só naquele momento, Jesus ficou só de fato.
Os discípulos abandonaram ele, Pedro mesmo falou que de jeito nenhum abandonou todo mundo. Agora de longe, né? João foi o único que ficou filho. João. Aí a gente fala assim, que é muito egocêntrico, discípulo amado. O único que ficou lá. Duvido você ficar lá. Só aluno chegar com esse palão desse tamanho aqui perto de você vê esse Cristo aí? Não, eu não. Entendeu? Então assim, enfim, a gente vê. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Leia Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 9. Aí, simplesmente 8 e 9. Então a gente tem paz, Deus. Paz não é ausência de problemas. Paz é como você lida com os problemas. Você não pode controlar o vento que vem sobre o seu barco, mas você pode controlar a sua reação diante de situações da sua vida. Pode controlar o barco, a vela, como vai ser as coisas. Então tem situações que você não controla. O que acontece? Você vai controlar como você vai reagir com elas. Por exemplo, estão andando de carro pelo fura. Você não teve controle sobre isso. Nem culpa pelo fura, não, meu Deus. Posso falar pelo careca, não entendo. Pelo furor. Você tem duas opções. Ou você vai ficar xingando, voltar pé da vida ali, ir lá, ou você fica na boa, vai com a nação do Senhor. Acontece. Mas obrigado pelo livramento. Poderia ser pior, poderia ser um acidente. Então vamos resolver o problema. Pronto. Simples. Controle a sua reação pelos problemas. É a paz de Cristo. Parte final. No mundo passareis por aflições, mas tem um bom ano que eu venci o mundo. Eu já estou ouvindo, não sei vocês, mas eu ouvi muito a seguinte frase: eu venci o mundo, vós também vencereis. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Eu já ouvi. E eu não sei na Bíblia de vocês, mas na minha, em lugar nenhum aparece esse versículo. Não existe. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Não existe isso. E teologicamente, se fosse para acrescentar, não percebi, tá doido? Um comentário a isso, eu colocaria da seguinte forma: no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vão. Como é que é a palavra? Se a palavra serve agora? Participantes. Isso, Alex, boa. E vocês são co-participantes dessa vitória junto comigo. Nós não vamos vencer o mundo. Cristo já venceu o mundo. Peraí, isso é até ilógico. Se eu luto e fizer no braço do Vitão, se eu ganhei do Vitão, o que eu falo? Não, Alex, eu venci o Vitão, você vai vencer ele também. Eu já venci ele, derrotado já, cara. A gente tem que vencer o mundo, já está derrotado. O diabo já está derrotado. Acabou. Então não é vocês que vão vencer, não. Vocês são obrigados, Alex, co-participantes dessa vitória que eu tenho sobre o mundo. Nós somos co-participantes de Cristo que tem um bom ânimo, porque não importa o sofrimento que você passa nessa vida, não importa o que você esteja passando agora, saiba que o seu choro se converterá em alegria. Amém?